Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Palmeiras faz uma proposta muito alta por John Arias e não tem problema nenhum nisso. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da proposta do Palmeiras para contratar o colombiano John Arias, atualmente atacante, ponta do Wolverhampton da Inglaterra. É o tema do vídeo de agora. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Você tem estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e é de graça mesmo, você não paga nem para baixar, nem para usar, é o app que eu uso aqui no canal do VSR, é só vir nesse primeiro comentário e fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e a notícia de quarta, a notícia que movimentou o futebol brasileiro na quarta-feira foi a notícia de que o Wolverhampton aceitou uma proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros para o Palmeiras contratar o colombiano John Arias. O John Arias é aquele mesmo que teve ali 5 anos no Fluminense, jogou muito bem no ano de 2023, quando o Fluminense foi campeão da Carioca e da Libertadores, jogou muito bem em 2024 e no ano passado, até o primeiro semestre de 2025, foi um grande destaque do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, tanto é que estava na seleção da Copa do Mundo de Clubes e depois desse destaque internacional foi vendido para o Wolverhampton por 17 milhões de euros, ou seja, o Fluminense recebeu 17 milhões de euros, tinha ali mais até 5 milhões de euros em bônus, em metas a serem cumpridas e o Fluminense conseguiu 17 milhões vendendo o Arias no Wolverhampton. Ao chegar lá no Wolverhampton, a coisa não saiu do jeito que o Arias queria. Primeiro porque ele teve pouquíssima minutagem, pouco tempo de jogo. Agora, mais recentemente, mais na reta final de 25, em dezembro ali e comecinho desse ano, ele começou a ter mais minutos, mas no geral ele não conseguiu ter o impacto, ter a minutagem que ele imaginava. Além do Wolverhampton viver uma fase terrível, né? O Wolverhampton já é um virtual rebaixado na Premier League, ou seja, para o Wolverhampton escapar do rebaixamento nessa atual Premier League é mais o campo do milagre do que o campo de algo possível futebolisticamente, né? 8 pontos só, já mais da metade do campeonato e tudo mais. Então, considerando todos esses fatores, considerando que o Arias briga ou está na briga para ser titular da Colômbia na Copa do Mundo e esse desempenho no Wolverhampton diminuiu as chances ou fez ele perder espaço também na seleção colombiana, o John Arias finalmente entendeu que abriu a porta para voltar para o Brasil. No fim do ano passado, muitos clubes chegaram a perguntar a situação do Arias, o próprio Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o próprio Fluminense, todos eles quiseram saber a situação do Arias e a resposta que vinha do staff do Arias o jogador não quer retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Parece que agora a situação mudou e agora o pensamento do Arias é lidar de forma natural com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Então, a gente tem esse cenário aí do Arias e o Palmeiras fez uma proposta oficial pelo John Arias que foi aceita pelo Wolverhampton. Então, o Wolverhampton aceitou 25 milhões de euros do Palmeiras para contratar o Arias. Tem uma questão aí contratual que o Fluminense tem contratualmente, quando ele vendeu o Arias para o Wolverhampton, o Fluminense tinha o direito de igualar uma proposta que fosse aceita pelo Wolverhampton. Então, quando uma proposta vinda do futebol brasileiro, importante dizer, né? Então, se o Wolverhampton aceitasse uma proposta vinda do futebol brasileiro, ele teria que comunicar ao Fluminense
que aceitou essa proposta, qual o valor e qual as bases dessa proposta, e o Fluminense teria a chance de igualar essa proposta e aí ficaria na definição do jogador, né? Se o Fluminense igualar o que o Palmeiras ofereceu, 25 milhões de euros, aí depende do que vai decidir o jogador. Se o jogador quer voltar pro Fluminense ou se quer ir pro Palmeiras. Então esse é o cenário e nós estamos, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tô gravando esse vídeo na quinta de manhã, pode ser que o Fluminense já tenha dito que aceita igualar, pode ser que o Fluminense tenha dito que tá fora do negócio e aí abrir caminho para o John Arias ir pro Fluminense. 25 milhões de euros por um jogador de 28 anos é um valor alto, concordo que é um valor alto, mas não vejo nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, do Palmeiras pagar 25 milhões de euros no John Arias. Primeiro, o Palmeiras, ele claramente, em 2026, está mudando o perfil de contratação do time. Falei sobre isso no vídeo da contratação do Palmeiras do Marlon Freitas, do Botafogo, e agora isso daí se amplifica, isso se amplia. Por quê? Porque o normal do Palmeiras nessa era Abel, durante a gestão da Leila, sempre foi contratar jogadores com potencial de revenda, jogadores numa idade em que eles pudessem chegar ao Palmeiras, dar retorno técnico ao Palmeiras, se desenvolver no Palmeiras para depois serem vendidos e o Palmeiras ou recuperar o investimento ou até ganhar mais. Então esse era o padrão de contratação do Palmeiras. Depois do que aconteceu em 2025, quando a percepção dentro do Palmeiras é que faltaram jogadores mais cascudos, faltaram jogadores mais prontos, os jogadores que vieram para serem desenvolvidos não conseguiram ser desenvolvidos, alguns saíram com o Palmeiras perdendo dinheiro, que é o caso do Facundo Torres, né? Palmeiras comprou por 12 milhões de dólares, vendeu por 10 milhões de dólares e ele não deu retorno técnico dentro do campo ou um retorno baixíssimo. Então é claro que o Palmeiras, é evidente que o Palmeiras está mudando o perfil do que ele quer. Em vez de contratar um jogador para ser desenvolvido e ter poder de revenda na frente, ele está contratando jogadores para trazerem impacto imediato e correndo o risco de nunca conseguirem fazer dinheiro, nunca conseguirem recuperar esse investimento em venda, mas sim recuperar esse investimento em referência técnica, em ganho esportivo. Resumindo, o Palmeiras está deixando de comprar jogadores que ele possa lucrar revendendo para comprar jogadores que provavelmente ele não vai lucrar revendendo, mas que vão dar um retorno maior dentro do campo e imediato. E esse foi o perfil da contratação do Marlon Freitas e esse é o perfil da contratação do Arias. Ah, mas o Arias pode voltar e não jogar nada. Lógico que pode, pô. Lógico. Qualquer jogador pode chegar e não jogar nada. Isso faz parte do coisa, mas a tendência não é essa. O Arias saiu do Brasil no meio de 2025 como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Se você fizesse uma seleção de melhores jogadores do futebol brasileiro, o Arias estaria. O Arias saiu do futebol brasileiro tendo impacto direto no que o Fluminense fazia, tendo impacto direto numa competição como a Copa do Mundo de Clubes, e bateu lá na Europa, bateu lá na Premier League, porque era um sonho dele, e as coisas não saíram como ele queria. Então, o Palmeiras ir buscar o Arias é ir buscar um jogador pronto, e um jogador que há menos de um ano estava fazendo total diferença no futebol brasileiro. Então, isso daí, para mim, é uma contratação excelente. Excelente. Porque você, para um time que no ano passado precisou de jogadores prontos, de jogadores que crescem no momento decisivo, jogadores que chamam a responsabilidade no momento decisivo, jogadores que os outros jogadores, os adversários, temem e os companheiros usam como referência. Então, o Palmeiras está indo buscar esse jogador. A contratação, para mim, é excelente se de fato ela acontecer. Do ponto de vista de posicionamento, o Arias se consagrou aqui no Fluminense jogando como um ponta pelo lado direito, um ponta que afunilava para dialogar com o meia, um ponta que entrava em diagonal e um ponta que fazia também o 1 contra 1 buscando
os duelos pelo lado. Então ele tem essas 3 características que hoje a gente precisa de um ponta. Com o passar do tempo também foi melhorando em gol. E também tem a questão do pênalti, da bola parada, né? O Palmeiras, nos últimos anos, teve muitos problemas com o pênalti. O John Arias é um excelente cobrador de pênalti. Então, todos esses elementos aí que casam com o que o Palmeiras precisa. O Arias normalmente jogou aberto pelo lado direito, mas pode jogar também pelo lado esquerdo. Então, acho que a contratação é uma contratação perfeita, ou que é ideal para o momento, para o que o Palmeiras precisa, para o que o Palmeiras pensa nesse momento. É uma contratação ideal. De novo, mas e se ele chegar e não jogar nada? Cara, se ele chegar e não jogar nada, faz parte do futebol, faz parte do... Eu aqui imaginava que o Felipe Anderson ia chegar e arrebentar com o futebol brasileiro. E não aconteceu. Não aconteceu. Em momento nenhum. Acho que o Felipe Anderson até aqui não foi sombra do que eu imaginava que ele poderia ser. Então isso faz parte, tá? Mas o cenário de análise da chegada do Arias é esse que eu coloquei aqui. E aí a gente tem que falar do valor. 25 milhões de euros por um jogador de 28 anos é um valor absurdo, incrivelmente caro, incrivelmente alto. Também acho que é alto. Agora, é um valor que faz parte de 2 contextos aqui. O primeiro, o Wolverhampton não é burro. Ele sabe que o John Arias, para o futebol brasileiro, tem um valor muito alto. Do ponto de vista de atuações, não faz sentido nenhum o John Arias chegar valorizado ao Wolverhampton por 17 milhões de euros e sair depois de 7 meses, 8 meses em baixa por 8 milhões a mais. Teoricamente não faz sentido. Só que o Wolverhampton sabe que o Arias aqui no Brasil é muito valorizado. Eu até dei um exemplo. Se o John Arias sai do Wolverhampton para ir para o Crystal Palace, o Wolverhampton não cobraria 25 milhões de euros do Crystal Palace. Porque dentro da Inglaterra, o valor do John Arias ele é menor. Ele não é o valor que o John Arias tem para o futebol brasileiro. Se ele fosse para um time da Alemanha ou para um time da Espanha, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, ele custaria menos de 25 milhões de euros. Para o mercado brasileiro, que o Wolverhampton sabe que já teve no ano passado consulta de Palmeiras, consulta de Flamengo, consulta de Cruzeiro, ele sabe que o jogador está valorizado para o cenário brasileiro. Então, ele botou lá o preço, 25 milhões de euros. Surgiu ontem a informação também que o Flamengo entrou no negócio para inflacionar o negócio, que o Flamengo também fez proposta de 23 milhões de euros pelo Arias, e que aí, quando o Flamengo entrou na parada, o Wolverhampton subiu para 25 e o Palmeiras aceitou pagar. E aí tem um ponto importante que o Flamengo fez proposta, mas o John Arias falou que para o Flamengo ele não iria. E aí, automaticamente, acabou a possibilidade do Flamengo contratar. Então, subiu para 25 milhões de euros. Outro ponto desse cenário. De que você pega um jogador que é muito valorizado no Brasil, consultas de clubes com condição financeira, e ainda teve essa entrada do Flamengo aí no circuito para dar uma bagunçada nos valores. Então, 25 milhões de euros é o contexto. É barato? Não. É caro? É. Mas eu costumo dizer, jogador caro é jogador que não rende. Jogador caro é jogador ruim. Jogador caro é jogador que enche o teu saco. Não é o perfil do Arias. Então, acho que a iniciativa do Palmeiras é uma iniciativa válida. Acho que é uma iniciativa boa. Você traz um jogador pronto, um jogador para gerar impacto, um jogador para ser decisivo, um jogador para a hora que a coisa tiver para ser decidida, fazer diferença. Mas o Palmeiras está gastando muito. O Palmeiras não é banco. O Palmeiras não é uma empresa que tem que distribuir lucro aos seus acionistas, e os acionistas são tubarões que quanto mais lucro, mais dinheiro vai entrar para ele. Então ele quer que o time tenha só o maior número, o lucro máximo possível. Não é o cenário do Palmeiras. O Palmeiras, ele é um clube e a atividade fim dele é o futebol.
A atividade fim dele no todo da coisa, é ganhar títulos. E para ganhar títulos você precisa de jogadores. Se você tem o dinheiro para fazer esse investimento, o Palmeiras tinha que fazer esse investimento. E a situação financeira do Palmeiras é que ele tem esse valor. Até o Rodrigo Fragoso, que é repórter da TNT Esportes e que cobre o Palmeiras, ele trouxe lá ontem um dado muito importante. Até novembro de 25, o orçamento do Palmeiras previa que o clube chegasse a novembro de 2025 com um déficit de 41 milhões de reais. E aí, com o que entrasse em dezembro, o Palmeiras terminaria o ano em 80 milhões positivos. Esse era o orçamento do Palmeiras. Estava no orçamento do Palmeiras, considerando despesas, custos, pagamentos, recebimentos, era chegar em novembro com o déficit de 41 milhões de reais. E ele chegou em novembro com 280 milhões positivos. Ou seja, o Palmeiras, para deixar claro, pelas contas do que o Palmeiras fez, ele chegaria em novembro devendo 40 milhões de reais. E ele chegou em novembro lucrando 280 milhões de reais. Então o Palmeiras tem esse dinheiro. O Palmeiras não está cometendo uma irresponsabilidade, o Palmeiras não está comprando para ver se vai ter chance de pagar, o Palmeiras não está comprando pensando em dar calote. O Palmeiras está comprando o Arias considerando que ele tem esse valor. E tendo esse valor, de novo, o Palmeiras não é banco. O Palmeiras precisa fortalecer a atividade fim dele, que é ganhar títulos. E para ganhar títulos você precisa de melhores jogadores. No ano passado, a percepção dentro do Palmeiras é que faltou um time mais cascudo para os momentos decisivos. Então esse é o cenário. Acho que a chegada do John Arias é excelente, se chegar realmente. Acho que o preço realmente é muito, mas dentro desses contextos que eu coloquei, faz sentido o Palmeiras gastar. E principalmente, o Palmeiras tem a condição financeira para isso. O Palmeiras está fazendo isso de forma responsável. E ainda tem um outro ponto. O Palmeiras tem uma mina de ouro ali na formação e no desenvolvimento de jogadores revelados na base. O Palmeiras está pagando 25 milhões de euros no Arias. O Palmeiras recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo Alan. Então assim, e não vendeu. E decidiu não vender pensando em uma maior valorização do Alan e pensando principalmente em manter o time forte. Então você pode manter o Alan aberto na ponta direita, colocar o Arias na ponta esquerda e você ter duas pontas muito bem resolvidas. As duas pontas muito bem resolvidas. E se a questão da grana apertar, você ainda tem o Alan para vender nessa casa aí de 30, 35, 40 milhões de euros. Teve uma proposta do Napoli por 35. Então, mesmo pagando 25, se a coisa apertar, você pode negociar o Alan e recuperar esses 25 aí. Então, por todo esse sentido, por toda essa questão, acho que a contratação do John Arias é muito boa para o que o Palmeiras pretende. Tem que ver se o Fluminense vai ter condição de igualar esses 25 milhões de euros. O Wolverhampton ainda tem que pagar uma grana ao Fluminense, então poderia abater ali e tudo, mas não sei se o Fluminense vai ter. Aí é um cenário diferente, né? O Palmeiras a gente sabe que tem condição financeira de pagar esses 25 milhões de euros, mesmo sendo muito. O Fluminense, pela situação financeira, pelo que a gente vê em termos de finanças do Fluminense, mesmo o ano passado tendo sido um ano muito bom pela participação no Mundial, né? O Palmeiras esteve lá na casa de 200 milhões de reais, até mais, de participação no Mundial lá na Copa do Mundo de Clubes. Então, mesmo sendo um ano muito bom em 2025, a gente não sabe qual é a realidade financeira do Fluminense nesse momento. Então não sei se ele vai igualar. Mas para o Palmeiras faz todo sentido esportivamente e, mesmo sendo um valor muito alto, financeiramente, porque o Palmeiras pode pagar. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá lá e baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.